Sejam muito bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, de novo, aqui com meu pai, João Roberto, nós vamos falar sobre um tema que vocês sempre nos perguntam. Um tema que é rotineiro para nós, mas que de repente causa alguma dúvida nos nossos clientes, nos que estão comprando o primeiro barco, ou naqueles até que já têm barcos grandes, mas que não viveram essa experiência. Falaremos hoje sobre o pernoite a bordo. É possível pernoitar a bordo? É seguro? Eu tenho piratas? Alguém vai me assaltar? Bom, abordaremos hoje esse tema. Mas, antes disso, não esqueçam de seguir o nosso canal, compartilharem o nosso conteúdo e curtirem este conteúdo. Assistam até o final, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pai, eu acho que assim, não podia ser mais emblemático essa conversa entre a gente, né? Porque já fizemos tanto disso, né? Não fizemos muito não, né? Porque tem sempre mais para fazer, né? Então isso é muito prazeroso e realmente é algo que as pessoas têm muito medo, as pessoas têm receio. E a gente nota que exatamente receio por quê? Porque é o desconhecido, né? Sim. A pessoa começa a analisar o que acontece e no escuro, como é que faz? Fala, pois é, gente, né? O escuro... E dá para dormir, né? Aquela cabine é muito grande, muito pequena. Qual o tamanho menor do barco? Qual o menor tamanho que a gente pode usar para dormir a bordo? E eu lembro, poxa, nós fizemos isso lá na Echanté, uma cabrasmar de madeira de 22 pés, né? Depois, poxa, nós fomos, inclusive, vamos fazer o seguinte hoje, nesse vídeo aqui, vamos usar exclusivamente as nossas fotos, conteúdo exclusivo nosso, das nossas experiências, e até eu acho que tem uma viagem que me marcou, e eu acho que também deve ter marcado a você. Apesar de já termos feito navegações com barcos grandes, nós saímos com uma 26 pés, lembra? Exatamente. Do canal de Bertioga e fomos até Angra dos Reis. Nós ficamos 3 dias a bordo dessa lancha, uma lancha com um único motor, uma única cama na cabine de proa. O barco não tinha fechamento total, né? E estava você, um amigo que chegou a ter curso consigo na época, né? E o filho dele e eu, né? Então, 4 homens a bordo, fazendo tudo 100% a bordo. Então, indo ao banheiro, alimentação, não dava para pedir pizza, né? Até dava, só que nós não pedimos. Mas para chegarmos nessa nossa viagem, né, que a gente vai demonstrar aqui algumas imagens, como é que foi possível fazer essa viagem, esse pernoite, e como é que pode ser possível fazer quando vocês quiserem. Vocês, antes de mais nada, vocês têm que ter o objetivo, você tem que ter o foco, né? Vocês querem fazer o quê? Quer pernoitar aonde? Então, é necessário que a programação, todas as vezes eu insisto nesse termo, programação, planejamento de viagem. Para quem inclusive não sabe, isso é previsto em lei. O planejamento de viagem tem que ser feito e entregue na marina antes da saída, tá? Então, nesse planejamento, você quer ir para que local, né? Esse local, ele é seguro, tá? Então, antes de mais nada, você tem que se informar, tem que verificar o relevo do local, porque não é só a segurança de uma abordagem, de crime, de pirata, não é isso, muito pelo contrário, é a questão da segurança do local, de condições climáticas, de mudanças de tempo, se é abrigado, se não é, se tem ponto interessante, né? Eu tenho falado constantemente para as pessoas, gente, nós temos a obrigação de criar atrativo para os nossos convidados, tá? Eu vou
levar o meu convidado para dormir num lugar que bateu a noite inteira, a pessoa não consegue dormir, né? Ou está num lugar extremamente movimentado, uma barulheira tremenda, pessoas com show ao lado do teu barco. Então, o que acontece? Alguém vai estar descontente, né? Então, eu tenho que ver o que? A questão de segurança do local, a questão das benefícios que esse local vai te dar, de relevo, de maravilha, de peixes, para que você possa estar em contato com aquilo que é de melhor, que é a natureza. O dicionário aqui, bater significa um local mexido, né? Com muitas ondas, então o barco fica batendo nas ondas e isso impossibilita, não é que impossibilita, mas para as pessoas com um sono um pouco mais leve, fora do seu ambiente de conforto, ele se torna incômodo, né? Agora, uma coisa também que é interessante é a gente pensar na estrutura desses locais, porque não necessariamente a pessoa precisa ir para um lugar desabrigado ou um lugar virgem, né? Para esse pernoite. Hoje em dia, as marinas têm muita estrutura, você tem ali na própria região aqui, Ilhabela, você tem poitas, então eu acho que precisa entender essa estrutura do que ele vai encontrar quando chegar naquela região, ou dentro daquele planejamento, né? Claro. Se ele vai ter um abastecimento de combustível, um abastecimento de comida, como você acabou de falar da pizza, né? Porque se ele está numa marina, ele consegue pedir uma pizza, tá? Se ele está próximo de uma região central, ele consegue pedir uma pizza, tá? Ele vai precisar de abastecimento do tanque de água, então acho que isso tudo está na estrutura do lugar, e isso, claro, desde a programação, planejamento, né? Então, esse planejamento que se quer fazer, né, e o nosso país favorece muito esse tipo de atividade, porque não temos muitas marinas, infelizmente, deveríamos ter um pouco mais de marinas, deveríamos ter um pouco mais de estrutura, mas do pouco que temos estruturas muito boas, na região de Angra dos Reis, na região de Paraty, Itacuruçá, a região aqui de São Paulo, a região de Ilhabela, Sul, a região de Santa Catarina, nós temos lá em Itajaí, temos ali em Balneário Camboriú. Então, se procurar, ou seja, ao fazer o planejamento, vocês vão encontrar um ponto que realmente vai te permitir, com conforto e segurança, a sua permanência, o seu pernoite naquele local. Obviamente, cada uma tem realmente as suas limitações, tá? Mas também você tem que lembrar que você está fazendo algo que é diferenciado, é algo exclusivo, tá? E dentro dessas suas expectativas, o que você tem que entender é de explorar o local, né? Aquilo que o local está te oferecendo, tá? Tanto de recursos naturais como da receptividade, que cada região tem costumes diferentes. Então, isso tudo é permitido desde que você faça o planejamento com antecedência. Claro. Agora, eu vou ser um pouco assim, eu vou bater um pouco nessa tecla porque é o que as pessoas perguntam pra gente. Então, existe limitação de tamanho para o pernoite? O que você acha? O que existe é a limitação da sua exigência. Sim, tá? Da sua expectativa de conforto. Cada pessoa tem uma exigência, tem um conforto. A pessoa quer dormir numa cama king size. Aí ele tem que ter um iate. Né? Um pouco maior. Um pouco maior. Não, mas se ele quer exatamente ter assim os prazeres que a vida pode estar te oferecendo com locais exclusivos, um barco a partir de 20 pés já te permite isso. Sim. Tá? Então, isso é claro, cada um tem que se adequar com o equipamento que tem, né? E tem que analisar esse recurso de você brincar de casinha, de você colocar na cabeça dos nossos acompanhantes que, gente, dormir bem a gente dorme todo dia. Tá? Agora, dormir na maior piscina do mundo é esporadicamente, tá? Então, isso é algo que é possível sim fazer em barcos pequenos. Nós temos registros aí de pessoas que deram volta ao mundo em barco de 12 pés. Sabe o que é isso? 12 pés. Teve que dormir, né? Tem que dormir, porque se não dormir, né, virou um zumbi. Então, isso não é a limitação está dentro da cabeça de cada um. Não, mas isso que você falou é bem interessante.
Porque normalmente você não vai dormir sozinho, então você vai ter os seus agregados, os seus acompanhantes. Então, entender a exigência de conforto. Poxa, eu tenho uma esposa que ela se incomoda com o hotel que eu fui em uma viagem, tá? Poxa, eu vou levar ela para dormir num barco de 20 pés, ela vai se incomodar, tá? Então, entender esse grau de exigência, tá? Para colocar isso em prática, porque você vai ter todas as opções, você vai ter barco, você pode acampar num barco aberto, um barco open, tá? Colocando o fechamento dele e dormindo, tá? Nessa viagem que nós fizemos com essa 26, tá? Poxa, vocês acabaram deixando a cabine pra gente e vocês ficaram na área externa, tá? E não tinha fechamento, ficou só com a capota. Então, é possível? Acho que é extremamente possível. Agora, qual que é o grau de exigência que você tem? Então, não, eu tenho que estar com o ar-condicionado ligado, eu tenho que já ter uma cabine fechada, eu preciso de um banheiro bom, porque antes de dormir, minha esposa gosta realmente de ter esse acesso, né, sem utilizar de uma marina. Então, eu acho que é entender esse perfil, né? Inclusive, dentro desse contexto e essa viagem que você está mencionando, foi uma viagem extremamente agradável e você, inclusive, está equivocado, não foram 3 dias, foram 4 dias. Foram 4 dias. Foram 4 dias a bordo de uma embarcação de 26 pés, um barco com um motor a gasolina de centro-rabeta, tá? Que eu vendi para um grande amigo meu na época. E esse grande amigo meu não tinha experiências de pernoitar na embarcação. E ele fez essa mesma pergunta que veio agora o tema, né? O que a gente pode fazer? Inclusive, esse meu amigo, Adilson, falou, João, vamos fazer uma navegação? Vamos fazer. Então foi ele, como proprietário do barco, o filho dele, da mesma idade que você, sim, o Felipe, e você e eu. Nós somos nós 4. Antes de mais nada, nós fizemos o planejamento, né? Planejamento que vinha de todos os pontos essenciais. Muita água, muita comida, muita bebida, porque a gente bebeu bem, né? Vocês não, porque vocês eram menores. Estou falando isso há 18 anos atrás. Sim. Tá? Isso foi feito em 2004, tá? Numa época também de inverno, uma época de junho. E aí nós fizemos essa navegação, que saímos do rio Itapanhaú, que fica aqui em Bertioga, fomos para a Ilha Grande, por fora da Ilha Bela, fizemos o roteiro, contornamos a Ilha Grande, passamos ali de volta, ali na região ali de Paraty, depois entramos ali em Ubatuba, aquela região da Almada, a Ilha das Couves, aquela região toda. Voltamos, dormimos na Ilha Anchieta, depois voltamos, ficamos também novamente em Ilha Bela, pela parte interna do canal, né, do centrinho. Então isso tudo em 4 pessoas numa lancha de 26 pés, tá? Que não tivemos nenhum imprevisto, muito pelo contrário, tá? Extremamente seguro. Imagine as mães, né? A minha esposa é a esposa do meu amigo, né? Que olha o que vocês vão fazer com os nossos meninos. Os meninos na época eram bem jovens, né? Então, poxa, nós fomos, voltamos, portanto, navegamos. Agora vem aquele quesito, fala assim, mas é seguro? Essa é a grande pergunta. E a pirataria? E o que vai acontecer? Você imagina os assaltos, que é isso, que é aquilo. Gente, nós temos perigo em qualquer lugar. Qualquer lugar nós corremos perigo. Porque nós estamos vivos, né? E a questão de a qualquer momento termos um imprevisto, ter um mal súbito, tá? Isso é um perigo. Agora, óbvio que nós estamos num dos países que a violência é muito grande, mas a violência em terra ainda é muito maior do que a violência na água. Porque na água o que nós temos é uma divulgação de uma forma desproporcional com o número de pessoas que fazem esse tipo de atividade. Eu quase compararia, tá? Acho que dá até para fazer o comparativo com andar de elevador, tá? Por quê? Quantas pessoas moram em prédio, quantos elevadores existem, é uma coisa tão rotineira para as pessoas, tá?
E aí você fala assim, ah, mas o elevador caiu, tá? Então, quantos elevadores caíram, tá? Proporcionalmente à quantidade de elevadores que tem e ao uso que eles têm, né? Então, quantas pessoas já dormiram a bordo e quantos foram os casos que tiveram? Eu mesmo, eu me recordo, a gente trabalhando com isso, eu não me recordo de um incidente nos últimos 7 anos, nos 7, 8 anos. Então, são coisas assim muito esporádicas e às vezes até com algumas cartas marcadas, né? Eu tiro base pela minha vivência, né? Ao longo dessas décadas, eu nunca tive nenhum tipo de evento que envolvesse algo com um roubo, com algum tipo de abordagem abrupta, algum tipo de coisa nesse sentido em navegação. Mas também você nunca foi de ficar... Você nunca foi igual o seu pessoal, né? O pessoal começa a ficar divulgando, quase de coloca no jornal, né? Que ele vai dormir no barco. Ele vai e procura procura num final de semana prolongado aquele local mais próximo da civilização, né? Para ele ficar. Então, tem esse ponto também, né? Eu vejo que inclusive em terra, né, a gente vê assim o pânico, né, que nós temos aí. São shoppings sendo assaltados, são joalherias, são pessoas andando de carro blindado, né? E na água nós não temos esse tipo de comportamento, tá? Sim. Então, é óbvio, existem casos, mas isolados, tá? E dentro desses casos isolados, com certeza, houve algum tipo de ação que resultou numa reação, tá? É quando começa a se ostentar, começa a fazer determinados tipos de divulgação, como você mencionou, né? Que nós temos que lembrar que nós estamos no meio de várias comunidades. Nós temos pessoas que exatamente, né, elas precisam de determinados tipos de recurso, tá? Além do mais, para o fim que eles querem isso, né? Para trocar por droga, por alguma coisa nesse sentido. Então, óbvio, você vai fazer um pernoite embaixo de uma comunidade, você vai fazer um pernoite num local onde você sabe que ali é um local com muita proximidade, que a pessoa pode chegar até você com uma canoa, com um barquinho de alumínio. Então, realmente, isso é você mesmo que tem que prever, tá? E levar em consideração que toda vez que for fazer esse tipo de pernoite, vocês têm que planejar ao certo com os próprios acompanhantes, com as pessoas que estão participando desse evento, para que vocês estejam integrados com aquilo que está acontecendo, tá? E lembrando que, poxa, o próprio som na água, ele tem uma propagação muito grande, tá? Então, qualquer peixe pulando, qualquer ruído, às vezes a própria pessoa andando, caminhando sobre a fibra, sobre o barco, qualquer ruído desse é muito fácil de se perceber, tá? E é muito possível, é muito prazeroso, né? Nós fizemos essa nossa navegação, foi a melhor que nós fizemos aí. Acho que de todas, né? Aqui eu recordo foi a melhor. Lembrando que esses 4 dias, nós ficamos 4 dias a bordo, 100% a bordo. Mas eu acho que é o seguinte, vamos fazer mais e lançar um desafio aqui para as pessoas, né? Então, pessoal, curtam, entrem para a Náutica, vocês que já estão, aproveitem e compartilhem com a gente, compartilhem os momentos de vocês, porque navegar é saudável. Navegar é preciso. Vem conosco. Obrigado, muito obrigado por nos acompanhar até aqui.